Bom dia, turma do oitavo ano. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um conteúdo aí, né, chamado polinômios. Ok? Nós vamos falar sobre letras e números. Primeiro, né, não é algo surpreendente, né? Não é algo novo para vocês, porque há algum tempo atrás nós trabalhamos as expressões algébricas, né? Lá no capítulo 3, nós trabalhamos a álgebra, e aí vocês viram, né, através desse conteúdo, como que se comporta, né, uma expressão algébrica. Vocês perceberam que uma expressão algébrica nada mais é, né, do que a utilização, né, de letras e números, né? E essa ilustração que vocês estão vendo aí na tela, né, dos polinômios, você consegue ver aí uma interação, né, das letras aí com os números. Você consegue ver uma partida aí, né, é, de basquete, né? E aí você está vendo os números interagindo com as letras, ok, pessoal? Então, polinômios, o que é? O que será? Vocês vão ver que polinômios tem tudo a ver com o conteúdo anterior que vocês viram, né? Que eram as expressões algébricas, ok? Que a gente estudou no capítulo 3. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver primeiro a anatomia das expressões algébricas. Nos capítulos anteriores, né, nós calculamos expressões algébricas. Agora vamos aprender mais sobre elas, né? Aprender mais sobre essas expressões envolvendo letras, tá, pessoal? Então, polinômios nada mais é do que uma expressão algébrica, tá ok? Mas agora elas vão deixar de se chamar expressões algébricas para a gente nomeá-las como polinômios, ok? Já já vocês vão ver o significado disso aí, dessa palavrinha polinômios, ok? Esse tipo de cálculo é muito parecido com o que fazemos com números. Basta observar algumas regras. Expressões contendo variáveis, né, com um ou mais termos, são chamados de polinômios. Veja os exemplos a seguir. Olha só, pessoal. Aqui ele está dizendo, né, que aquilo que você viu nos capítulos anteriores, ou seja, no capítulo 3, né, o que você viu no capítulo 3 é semelhante ao que você vai ver aqui agora. Vocês viram que no capítulo 3 era comum a gente fazer o quê? Pegar uma expressão, representar naquela expressão algum valor na letra. A gente fazia isso, a gente calculava o quê? O valor numérico de uma expressão, ok? Por exemplo, vale a pena relembrar. Vamos colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui, ó, no cantinho. Eu vou dizer aqui que A vale 1, bem simples, e B vale menos 5. A gente calcular isso aqui, ó. A elevado, vou elevar agora, viu? Ao quadrado, mais 5 vezes B, 5B, menos 12. Um exemplo, uma expressão simples aí. Vamos colocar aqui o A ao quadrado. Ó, aí eu tenho lá mais 5B, menos 12. E o que você tinha que fazer nesse caso? Você substituiria, né, a letra A pelo 1 e a letra B pelo menos 5, normal. Então, A ao quadrado, eu teria o quê? 1 elevado ao quadrado. Não é isso? Nós estamos calculando o valor numérico dessa expressão. Então, isso é a expressão. Observa, você tem o quê? A presença das letras e dos números. Ok, pessoal? Mas, quando você passa a atribuir valores, né? Ou seja, o valor para A, um valor para B, então você tem essa possibilidade de calcular o quê? O valor numérico dessa expressão. É aonde você vai substituir a letra pelo número. Então a gente fez muito isso lá no capítulo 3, né? Nós calculamos o valor numérico de expressões.
Só relembrando, né? Então, você faria o quê? Você desceu mais 5 vezes, aí você colocaria o valor de B, que é menos 5. Aí substituir a letra B pelo menos 5. E o menos 12 ali, né, que está solto, não tem letra nenhuma para me representar ali ao lado do 12, então eu vou descer. Menos 12. Tá vendo aí? Resolvendo as potências e multiplicações na ordem que aparece, 1 vezes 1 dá 1. 1 ao quadrado, faço 1 vezes 1. Dá igual a 1. Mais com menos ali dá menos, você vai fazer o 5 vezes o 5. Então, 5 vezes 5, 25. Está aqui o 25. E aí você desce aquele menos 12. Ok, gente? E aí, o que você tem aí agora? Você tem 1 menos 25 e menos 12. Tranquilo. Dois números negativos, um número positivo. Desce o 1, que só tem ele de mais, né? Coloca aqui o sinal de menos e soma aqueles dois negativos, sinais iguais. Você sabe que soma e conserva o mesmo sinal. Então, 25 com 12 vai dar 37. Finalizando, você tem sinais diferentes que você vai subtrair e conservar o sinal do 37, que é o maior. Está lá o menos. 37 tiro 1 dá igual a 36. Então, o resultado final aí, ó, deu menos 36. Esse menos 36 é o valor numérico da minha expressão. Quando a letra A vale 1, quando a letra B vale menos 5. Ok, pessoal? E aí, nos polinômios vai mudar alguma coisa? Não. A diferença, pessoal, é que nós vamos trabalhar agora com nomenclaturas de expressões, né? Por exemplo, isso aqui para mim, lá no capítulo 3, esse a ao quadrado mais 5b menos 12 era simplesmente uma expressão, né? Lembra que a gente trabalhou como? A gente separou expressão de equação. Expressão era tudo que só tinha letras e números, não aparecia o sinal de igual. Mas agora, esse a ao quadrado mais 5b menos 12 vai se chamar para nós agora um polinômio. Ou seja, um polinômio é o quê? Uma expressão. É uma expressão, ok? Mas é uma expressão que contém o quê? Quantidades de termos. Essa expressão, ela é separada em termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim vai. E cada termo tem um acompanhamento de uma variável que nós vamos separar. O que o termo numérico representa e o que o termo de letra representa, ok? Nós vamos ver isso nas próximas páginas aí, ok? Então, aqui foi só para a gente relembrar que expressão não é nada novo. Ah, não sei, não sabe, pessoal, é porque o assunto anterior não foi bem compreendido, ok? Então, vale a pena vocês voltarem nos vídeos anteriores e assistir aí essas aulinhas, ok? Aí ele te dá exemplos de polinômio. Olha lá, 8x ao cubo menos 6y. Olha só, um polinômio aqui, né, de dois termos. Dois termos. Já esse aqui, ó, 4x ao quadrado menos 8xy mais 5y ao cubo é um de três termos, né? E esse z ao quadrado mais 1 é outro de dois termos. Ok? Onde é que eu enxergo isso? Eu enxergo isso aonde, gente? Ó, 8x ao cubo é 1, menos 6y é outro. Dois termos. 4x ao quadrado é 1, menos 8xy é outro, mais 5y ao cubo é outro. Então, três termos. Aqui z ao quadrado é 1 e aqui esse mais 1 é outro, ok? Dois termos. E aí, pessoal, observa que os termos são o quê? A junção dos termos para formar o polinômio, observa que são o quê? Letras distintas. Então, assim, eu não posso juntar isso aqui.
8x ao cubo com menos 6y. São coisas totalmente diferentes. Vocês sabem que a gente só pode juntar letras que são o quê? Semelhantes, ok? Então, beleza. Então, são exemplos de polinômios aí, ok, pessoal? Então, vocês estão percebendo aqui a estrutura? Pode perceber, pessoal, que é o quê? Um polinômio é um número 8, por exemplo, acompanhado de uma letra, seja ela elevada a um expoente ou não. Aqui ele fez, né? 8x ao cubo, menos outra, 6y. Então, você percebe que aqui tem a subtração, ao menos no meio aqui, ó, de dois termos. Uma subtração do 8x ao cubo pelo 6x, pelo 6y, ok? Então, você tem dois termos, certo? Ou seja, então você entende que polinômios é uma expressão que contém letras acompanhadas de números e elas vão aparecer aí na diferença, ou seja, na subtração, né? Na soma, beleza? Então, tranquilo. O que mais nós temos aí, ó? Alguns polinômios eles recebem nomes especiais, é o que eu falei, né? Agora, as expressões não vão ser só expressões. Elas vão se chamar polinômios, mas eles vão receber nomes especiais. Por exemplo, ó, monômio vai estar relacionado aí, ó, a um só termo. Então, esse 8x ao cubo aqui é um monômio, apenas um. O 8 e o x ao cubo. Assim como esse menos 6y, monômio, ok? Só tem o menos 6 e o y. Um termo vai chamar monômio, não esqueça. Outro exemplo, menos 1/3, vou colocar aqui uma fraçãozinha aqui, ó. Menos 1/3 a elevado ao cubo b elevado a 10, por exemplo. Ó, é outro monômio. Tá vendo aí? Só tem ele, só tem menos 1/3 acompanhado das letras, uma multiplicando a outra, ok? Não vai lá dizer aqui, pessoal, aqui tem dois termos, só porque tem o A e tem o B, mas não tem soma entre A e B. Tem o quê? Tem vezes. Então, é menos 1/3 vezes A ao cubo vezes B a 10, ok? Então, menos 1/3 vezes A ao cubo vezes B a 10 forma um único termo. Então, isso aqui é um monômio. Agora, ele tem o caso do binômio. Binômio bi, lembra o quê? 2. Binômios é um polinômio de dois termos. Ok, pessoal? Então, z ao quadrado mais 1 é um exemplo de binômio. Tem dois termos aí, z ao quadrado e mais 1. Outro exemplo, 3x mais 2t. Olha aí, 3x mais 2t. Também tem dois elementos, dois termos. Outro, vamos colocar aqui 5z, vou colocar um expoente daqui a pouco aqui, mais 2 x, y, z. Aí eu vou levar também alguns expoentes, ó. Então 5z ao quadrado mais 2x ao quadrado yz ao cubo também é o que para mim? Um binômio. Só tem esse elemento de 5z ao quadrado e esse de 2x ao quadrado yz ao cubo. Ok? Então, dois elementos é um binômio. Tranquilo? Trinômio, já está dizendo tri, lembra? 3, né? Então, eu tenho aqui o 4x ao quadrado, eu tenho o menos 8xy e eu tenho o mais 5y à terceira, 3. Então, é o que? Trinômio. Outro exemplo, eu posso citar aqui, ó, menos 9 ABC, aí eu vou levar algum expoente ali, menos 2 C elevado a alguma coisa, eu vou elevar, e mais 12z. Eu vou elevar o z também a alguma coisa. Aqui eu vou colocar assim, ó, AB ao cubo
C à quinta. Ó, menos 9 AB ao cubo C à quinta, menos 2C à quarta e mais 12Z à sexta. Três termos, termo 1, termo 2, termo 3. Então vai se chamar o quê? Trinômio. Ai dessa pessoinha aí que errar na hora que perguntar assim numa atividade avaliativa, a classifique como monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Quero ver quem vai errar essa, hein, pessoal? Porque água. Ok, pessoal? Monômio 1, binômio 2 termos, ou na soma, na subtração. E trinômio 3 também na subtração, na soma, não importa como ele vai vir aí. Ok, pessoal? Tranquilo. O que mais? Aí ele deu o exemplo aqui do que vem a ser um polinômio. Deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi. Aí ele colocou aí, o que é um polinômio? É uma expressão, né, que vai apresentar 4 termos ou mais. Pode ver aí, ó, 1, 2, 3, 4 termos você tem nessa expressão aí. Então ela vai se chamar um polinômio, ok? Então já temos mono, um termo, monômio, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, polinômio, 4 ou mais. Ok, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Fácil de compreender. Aí nós temos aí, ó, o polinômio apresentado, esse que eu apresentei anteriormente, aí ele tem 4 termos. Aí ele colocou os termos de lá, que é o 4xy, o menos 8, x ao quadrado y, o 5xy ao quadrado e o menos 6y, ok? Esses são os termos que nós tínhamos anteriormente, tá? Cada um deles é formado por uma parte numérica e por letras. Vocês perceberam isso, né? Ele tem um número e tem um acompanhamento de letras. Aí ele está falando aí, pessoal, que a parte numérica é chamada de coeficiente. Olha só, a parte numérica é chamada de coeficiente. E as letras constituem, ou seja, formam a parte literal. Ok, pessoal? Então, um monômio, ele é separado em duas partes. Ele é separado em coeficiente numérico e parte literal. Por exemplo, ele fez aí com menos 8x ao quadrado y. No termo apresentado abaixo, ou seja, nesse menos 8x ao quadrado y, o coeficiente numérico é o menos 8, ou seja, é o número, né, que acompanha a letra, é o menos 8. E a parte literal é a letra que acompanha esse menos 8, x ao quadrado y. Ok, gente? Outro exemplo aqui, ó, vou colocar aqui menos 7, eu vou colocar a, b, y. Eu vou elevar aqui alguns expoentes. Eu vou elevar aqui y à terceira. Ok, pessoal? Vamos separar aqui o coeficiente. Eu vou colocar assim, ó. Vocês vão fazer igual toda vez que passar a atividade. Vocês vão colocar aqui, ó. Cn. Cn, coeficiente numérico. O coeficiente numérico aí, como já está dizendo, é o número, né? Então, no caso, vai ser o quê? Menos 7. E parte literal PL, tá vendo aí? Parte literal vai ser aquele A, o B e o Y ao cubo. Deixa eu colocar eles minúsculos, AB, Y ao cubo. Vamos colocar aqui o 3 em cima do Y. Viu aí, gente? Então não é difícil. O coeficiente numérico é o número que acompanha as letras. No caso ali, menos 7, ok? E a parte literal vão ser as variáveis, ou seja, as letras que acompanham aquele número menos 7. Mais um exemplo aqui, pessoal, que isso aqui sempre gera dúvidas. Exemplo, menos 14 k ao quadrado m à terceira. K ao quadrado m à terceira. Qual é, pessoal, o coeficiente... Opa, deixa eu apagar de novo aqui. Eu não quero isso aqui, não. Eu quero só km
Eu não consigo apagar, mas deixa. Vamos fazer esse aqui, ó, e depois eu faço o outro. Bora lá. Eu vou separar aqui o coeficiente numérico, então Cn, ó, coeficiente numérico é igual o menos 14. Se eu colocar 14 se o sinal está errado, tá, pessoal, porque você sabe que o que está acompanhado de k ao quadrado m à terceira, né, é o menos 14, não 14 positivo. Então, olha lá. Então, menos 14 é o coeficiente numérico. E o que é parte literal aí para mim vai ser o k ao quadrado e o m à terceira. Deixa eu colocar aqui minúsculo para não confundir. Então, km à terceira. K ao quadrado, tá aqui, m à terceira, certinho? Vai ser a minha parte literal. Joinha? O que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, menos AXY, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um A ao quadrado, vou colocar aqui x e y à terceira. Certo, gente? Agora, pessoal, esse A ao quadrado, x, y à terceira, qual é o coeficiente numérico? Você está vendo que não apareceu, né? Mas, na verdade, ele está oculto. Né? É um oculto. Eu sempre falei isso. Uma letra sozinha, ou um conjunto de multiplicação aí, entre letras, no caso A vezes X vezes Y, o que está na frente daquele A? O 1. Então, o coeficiente numérico nessa ocasião aí, ó, vai ser menos 1. Por quê? Porque está negativo menos A ao quadrado x, y à terceira. Então, aquilo ali é a mesma coisa que menos 1. E a parte literal, aí vai ser a minha letra A, x e y. Eu não posso esquecer também dos expoentes. Então, vai ser a ao quadrado e y à terceira. Difícil ou fácil? É muito fácil, né, pessoal? Beleza. E agora o que nós temos? Ó, seguindo aí, depois que ele fala disso aí, ele vem... o rapazinho disse assim, né? O número, ele colocou assim, né? O número menos 8x ao quadrado y, ele está separando aí, ele está colocando aí o que é número e o que é letras, ó. O número ficou menos 8, as letras ficaram x ao quadrado y. Aí ele falou assim, quer dizer então que um polinômio é apenas uma soma de expressões? Aí o que a professora falou? Ela falou assim, nem sempre. Olha só, nem sempre. Os polinômios têm mais uma propriedade. Os expoentes das variáveis em cada termo devem ser um número inteiro maior ou igual a zero. Tá bom? Tá vendo, pessoal? Então, os expoentes das letras têm que ser de zero ao infinito. Então, se é de zero ao infinito, não pode ser negativo. Ok? Então, não pode ser negativo. Então, olha só. Olha esse exemplo aí, ó. Vamos observar essa expressão aqui embaixo. 2x ao quadrado. Vamos riscar aqui, né? Eu tenho aqui, ó. 2x ao quadrado menos 5 dividido por y à terceira. Do que estudamos a respeito de potências, pessoal, o que nós temos? Ó, se eu tenho 5 dividido por y à terceira, o que você pode me dizer disso aqui? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa, né, de que 5y elevado a menos 3. Lembra da propriedade que a gente viu lá do expoente negativo? Né? Então, se você tem, a gente já até resolveu exercícios dessa forma, né? 5 sobre y à terceira, antes ele estaria assim para a gente, 5 vezes y elevado a menos 3, aí você faz 5 vezes, como y está elevado a menos 3, você faz o inverso de y, que é 1 sobre y,
e eleva ao 3 positivo. Não era assim que a gente fazia? Aí multiplicaria normal. 5 vezes 1 é 5. E 1 que está aqui embaixo do 5, ó, vezes o y à terceira, aí dá y à terceira. Tá vendo aí? É a mesma coisa que aparece aqui, ó. Beleza? Então, já que um número em que a letra está aparecendo no denominador, no caso ali, 5 dividido por y à terceira, está virando aqui, ó, um número acompanhado de um expoente negativo, olha só, então eu não posso ter letra no denominador. Olha outra característica aí. O expoente não pode ser negativo e eu não posso ter letra no denominador, porque isso vai incidir em quê? Em um expoente negativo. Ok, pessoal? Se a letra aparece no denominador, isso vai resultar em um número com acompanhamento, né, de uma letra com expoente negativo. Tranquilo, pessoal? Então, por exemplo, 2 sobre x. Esse 2 sobre x aqui, né? Você está vendo ali que o denominador tem tem x. Isso é a mesma coisa que 2 vezes... Aí o que eu tenho escondido aqui? Tem 1, né? Então, vezes x elevado a menos 1. Ok? 2 vezes x elevado a menos 1. Por quê? Porque o x está no denominador. Ok? E aí, se fosse assim, 3 sobre k elevado à quinta potência. Isso aqui seria o quê, pessoal? Seria 3 vezes... Como o k está lá embaixo, está no denominador, é a mesma coisa do que k elevado a menos 5. Ou seja, é 3k elevado a menos 5. Ok, gente? E aí, o que acontece, gente? Eu não posso ter, então, letra no denominador, porque senão vai acontecer isso aí. O meu número vai ficar acompanhado de uma letra com expoente negativo e os polinômios, a condição de existência de um polinômio é essa, ok? Eu não posso ter expoente negativo, eu não posso ter também uma letra no meu denominador, ok? Então, essa expressão aí, 2x ao quadrado menos 5 sobre y à terceira, não é um polinômio, ok? Cuidado, nem toda expressão vai ser polinômio e vocês já estão observando esses detalhes aí. O que mais? Aí eu tenho aí, ó, sendo assim, a expressão, a continuação do que eu disse, né? Sendo assim, a expressão não é um polinômio. Deixa eu apagar tudo aqui para não embaralhar a visão aí. Então, sendo assim, essa expressão aí não é um polinômio, já que o seu segundo termo contém uma variável com expoente negativo. Então, olha só, expressões, pessoal, do tipo 3 mais x elevado a 1/2. Opa, 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 opa. Mais uma coisinha. Ele não admite expoente fracionário. Mas por quê? Esse 1/2, pessoal, se você for pensar ele aí, ó, ele é, na verdade, o 2 elevado a menos 1. Né? Ele é 2 elevado a menos 1, ok? Não vai admitir também expoente fracionário. Não vai poder. Só vai poder expoente o quê? Inteiro. O que ele disse antes? Vamos voltar no slide aqui só para você ver o que ele disse. Ó. Cadê? Vamos ver aqui. Ó. Olha o que a professora falou. Os polinômios têm mais de uma propriedade. Os expoentes das variáveis em cada termo devem ser um número inteiro. Então, fração a gente sabe que é o quê? Racional. Ok? É um número racional, não é inteiro. Então, fração não pode. X ao quadrado y sobre xy ao quadrado. De jeito nenhum. Letra no denominador, jamais. 5x mais
2 dividido por y ao quadrado mais 1. Também não. A letra apareceu lá embaixo, lá, ó, daquele 2. Está em forma de fração. Não pode. Então, não são polinômios estes exemplos aí. Ok, pessoal? Não se esqueçam. Deixa eu ver se eu posso tirar mais um exemplo aqui. Beleza. Só a letra que não pode aparecer no denominador. Se eu tiver uma fração normal aí, por exemplo, 10x mais 1/5 acompanhado de z. Aí a fração 1/5 é normal, tá? Normal, tranquilo. O que não pode é o quê? A variável é aparecer em forma de fração a letra estando lá no denominador. Isso aí pode esquecer. Certinho, gente? Então, o que que nós temos aí, ó? Agora, cadê? Onde é que está isso aqui? Agora, observe o polinômio. Ele colocou aí, né? Vamos... Ué, será possível que eu coloquei outra coisa aí? Ah, beleza, está lá. Agora, observe o polinômio a seguir. Qual é o polinômio? Ele é 4y ao quadrado mais 5y menos 7y ao quadrado mais 6y. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui, ó. Esse 4y ao quadrado, ele tem outro termo semelhante a ele, que é quem? O menos 7y ao quadrado. Olha só. Por que que eles são semelhantes se eu estou vendo eles diferentes aí? O 4 é diferente do 7. Mas monômios, termos semelhantes, gente, vocês não vão olhar para a parte que é número, vocês vão olhar para onde? Para as letras. Então, o y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Ok? 5y, olha, é igual a 6y. Igual em quê? Igual em letras. Ok, pessoal? Quando isso acontecer, você vai dizer que esses termos são o quê? Semelhantes. Então, eles têm que ser semelhantes em quê? Nas letras. Ok, pessoal? De modo que se eu tiver isso aqui, 2k ao quadrado y a terceira e, por exemplo, 5k ao quadrado y, eu não tenho monômios semelhantes. Porque o y aqui, ó, não veio com o 3. Tá vendo? Então, eles são o quê? Diferentes. Eles não são monômios semelhantes. Professor, para que eu tenho que saber que monômios são semelhantes ou não? Porque aí, pessoal, se você souber que um monômio é semelhante ao outro, né, você pode fazer o quê? Você pode somá-los, você pode subtraí-los, ok? Então, todos os monômios que tiverem essa característica de serem semelhantes, você pode adicionar e pode subtrair. Isso a gente vai ver mais para frente na adição e subtração de polinômios, ok? Você vai ver que você só pode somar, só pode subtrair se eles forem semelhantes, ou seja, se as letras forem iguais. Ou seja, as partes literais têm que ser iguais, ok? Beleza. Então, pessoal, esses monômios aí, ó, que ele separou, são semelhantes. Quais são eles? O 4y ao quadrado com o menos 7y ao quadrado. O mais 5y com o mais 6y. São o quê? Semelhantes. Tranquilo? Aí o rapazinho disse assim: o termo 4y ao quadrado também é semelhante a 5y, já que a parte literal de ambos apresenta a letra y, certo? Olha aí que equívoco, né? A professora ficou aí até com a cara de ruim, né? Eu vou até pintar aqui a cara dela aqui, né? Com a cara que ela fez, né? Ela ficou aí, velho, irritada com uma coisa dessa, ó. Ela ficou muito irritada com um trem desse que o menino falou, né? A boca dela ficou assim. Então, o que acontece? Não, rapaz, você confundiu um pouco. Apesar de os termos 4y ao quadrado e 5y terem y,
né, em sua parte literal, eles não são semelhantes, pois os seus expoentes são diferentes. Então, você tem que ter igualdade na letra e também no expoente. Certinho, gente? Então, no caso, aí, faltou o expoente 2 lá no 5y, para que eles fossem o quê? Semelhantes. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Olha aí que assunto interessante e fácil de compreender, né? Aí ele vem ainda, para encerrar aí, né? Ele coloca que 3xy à terceira e menos 15xy à terceira são semelhantes, pois a parte literal dos dois é a mesma, é xy ao cubo. Já menos 8x e menos 2xy não são, pois a parte literal deles é diferente. Tranquilo, gente? Acompanhem aí a resolução das páginas depois 93, 94 e 95 para aprimorar ainda mais essa parte aí que a gente está vendo. Tá certo? Até a próxima, então.